Olá, meu nome é Thaís Matê, eu sou da Matê Consultoria Materna. Hoje a gente vai continuar falando sobre cesáreas, história e como nós chegamos aos índices que a gente tem hoje, sobre a hospitalização dos partos e tudo mais. Vamos lá? Bom, no vídeo da semana passada eu trouxe um pouquinho para vocês sobre a história da hospitalização dos partos, como que esses partos deixaram de ser partos domiciliares, cercados por mulheres, para se tornar eventos hospitalares, cercados por médicos. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá e assiste para você entender como que foi essa caminhada até a gente chegar ao cenário que a gente está hoje. Então, depois dessa hospitalização, né, dos partos, em que a gente via que os corpos femininos eles eram praticamente propriedades, né, dos médicos ali, algo que a gente ainda vê com constância na nossa sociedade, né, os corpos femininos eles não têm autopropriedade, vamos colocar assim, né? Principalmente corpos femininos gravídicos, ou seja, quando a gente engravida, a gente se torna patrimônio público, né? Todo mundo vem, coloca a mão na barriga, todo mundo quer saber coisas tão íntimas e tão específicas da nossa vida que a gente não costuma compartilhar. Então, isso é muito sério e a gente precisa pensar sobre isso, né? E isso tudo começou lá atrás, né, com o advento das faculdades de medicina, com a necessidade que esses estudantes tinham de treinar e de aplicar intervenções, né, em relação aos corpos. E claro que era muito mais fácil fazer tudo isso com corpos femininos que já eram de propriedade da sociedade, né, e não das próprias mulheres, né. E tudo isso levou a histórico de partos com muitas intervenções. Então, o parto, ele era única e exclusivamente um evento físico e não mais um evento que levava em conta o fisiológico, mas que também levava em conta as emoções, a cultura, né? Toda a bagagem que aquela mulher trazia, que é o que a gente fala hoje muito em relação ao atendimento e ao parto humanizado, né? Hoje a gente entende como parto humanizado não só a medicina baseada em evidências, assim como o protagonismo da mulher, que é fundamental, mas também levar em consideração que o parto vai ser um evento interdisciplinar, que leve em consideração, né, multifatorial, né, que leve em consideração todas as experiências que aquela mulher já teve, o que ela entende por parto, as questões emocionais, ao papel que essa mulher tem na sociedade, enfim, questões culturais mesmo, tudo, né? Não dá pra gente separar. Nós somos uma coisa só, então tudo isso, né, o que eu já vi num filme vai estar lá presente, né, o que eu já vi num filme em relação ao parto vai estar lá presente no meu parto, né, a cultura que eu estou inserida, as histórias que eu já ouvi em relação ao parto, tudo aquilo ali vai estar presente no momento do meu parto. Então não dá para separar, não é apenas um evento físico, como eles viam lá pelo século XIX. Então, toda essa questão da engenharia do parto e que existiam regras a serem cumpridas em relação ao parto, então dilatação de 1 centímetro a cada 1 hora, enfim, várias questões que os médicos padronizaram, colocaram ali os corpos femininos dentro desse padrão e qualquer coisa que saía desse padrão era motivo para uma intervenção. Então, a partir desse momento em que a engenharia, né, do parto começava a ser defeituosa, eles tinham motivação para intervir. E aí intervenções diversas, né, a aplicação de ocitocina, violências, o que hoje a gente entende como violências obstétricas também, como uma manobra de Cristeller, uma episiotomia, a posição litotômica, enfim, uma série de questões que a gente vê hoje como violências, mas que naquela época eram apenas intervenções para solucionar algo que não estava certo, que não estava correto. E aí, isso também
nos leva a pensar o seguinte: claro que existem médicos atualizados de todas as idades e existem médicos desatualizados de todas as idades, mas é muito difícil para um médico que aprendeu a fazer de forma X mudar essa visão, né, que estudou ali na faculdade e tudo mais, que, por exemplo, para um bebê nascer precisa fazer episiotomia, é muito difícil ele saber fazer de outra forma, atender um parto de outra forma, né? Então também tem essa questão, não estou justificando, né, nem passando mão na cabeça deles. Eu acho que qualquer profissão que a gente exerça, a gente precisa se manter atualizado. Então, isso é muito importante, né? Mas a gente consegue entender um pouco por que eles fazem da forma que fazem, né? Não, claro que tem aqueles que são perversos mesmo, assim como existem em todas as classes, em todas as pessoas, né? A gente sempre encontra pessoas desse tipo no meio da nossa trajetória, mas também existem aqueles que não sabem fazer diferente, que eles aprenderam dessa forma e não sabem fazer diferente. Então aí o primeiro ponto que eu acho que é necessário para a gente mudar é exigir atualizações desses profissionais, exigir que aqueles profissionais, e aí também vai da nossa escolha, a partir do momento que a gente passa a escolher mais profissionais, nossa escolha como mulher, né, como gestante, por exemplo, a partir do momento que a gente passa a escolher profissionais atualizados, diferenciados, deixando de lado esses outros profissionais que não estão tão atualizados e tal, existe uma necessidade desses profissionais de enxergarem, né, olha, o que está acontecendo, né, estou ficando sem clientes, enfim, por uma demanda capitalista mesmo de procura, de demanda e procura, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que é isso, é exigir a atualização deles, é exigir que eles pratiquem medicina baseada em evidências, porque isso é muito fácil. Praticar a medicina baseada em evidências tem tudo a ver com parto humanizado e com atendimento respeitoso que a gente merece e precisa. Mas por conta desses partos tão intervencionistas, tão Frankenstein, que a gente chama, né, que foi um parto normal, foi um parto vaginal, mas, né, foi um parto normal entre aspas, porque não foi normal, porque teve trocentas intervenções ali, porque não foi normal. Então, realmente, por tantas histórias macabras em relação aos partos, as mulheres passaram a preferir cesáreas, né? Cesárea era, e às vezes, dependendo do lugar e da assistência que essa mulher vai encontrar, às vezes ainda é a melhor opção para aquela mulher. Então, por isso também que a gente começa a ter esse pensamento da sociedade de que a cesárea é mais seguro, de que a cesárea, né, tem menos intervenções, né? Então, é um desfecho mais simples, mais rápido, mais fácil e às vezes até mais bonito para a mãe e para o bebê. A gente sabe dos benefícios do parto normal, mas também levar em consideração o tanto que essa mulher vai sofrer, por exemplo, de violência obstétrica, é difícil quantificar os danos emocionais que esse parto vai ter para aquela mulher, né? Que essa história de parto vai ter para aquela mulher. Então, é compreensível que muitas mulheres acabem, principalmente na geração que eu nasci, né? Que as nossas mães, né? Eu tenho 35 anos, então que a minha mãe pariu, era até compreensível que as mulheres realmente escolhessem o parto normal e que hoje a gente ouve, né, as avós dos nossos filhos falando: ai meu Deus, não, se eu puder eu pago uma cesárea para você, ai, é muito mais seguro a cesárea e tal, por conta justamente desses partos, né, em que tantos mitos surgiram, né? O bebê passou da hora de nascer. Não, o bebê não passou da hora de nascer, ele não foi acompanhado ali naquele momento de fase ativa, de fase expulsiva, por exemplo, e realmente teve alguma questão ali. Então,
como que foi o atendimento dessa mulher, quais intervenções que ela passou. A mulher teve uma episiotomia e isso destruiu a vida sexual dela. Enfim, são tantas questões que a gente também poderia citar aqui, que levam as mulheres realmente a crer que um parto cesariano, que levam realmente as mulheres a crer que a cesárea é mais seguro. Mas a gente já vê uma alteração, né? Embora a nossa taxa aqui no Brasil de cesáreas esteja em 55% dos nascimentos, né? Nós somos o segundo país com mais cesáreas da América Latina, a gente já vê algo mudando, vemos uma busca cada vez maior pelo parto normal. Pesquisas apontam que apenas 28% das mulheres já iniciam a gestação querendo uma cesariana. E aí, isso também nos leva a uma outra reflexão. Se 28% iniciam a gestação querendo uma cesariana e 55% terminam na cesariana, o que acontece nesse trecho, né? Lembrando também que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que apenas 15% dos nascimentos sejam de cesárea. Então, 15% das gestações, elas realmente vão ter alguma intercorrência em que a cesárea vai ser necessária, vai salvar a vida da mãe, do bebê ou de ambos, né? Então, o que acontece? 28% iniciam a gestação querendo cesárea e 55% realmente finalizam suas gestações numa cesárea. O que acontece para que esse número aumente tanto, quase dobre? A gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Porque o que eu vejo é um sistema cesarista, um sistema de saúde cesarista. Muitos médicos ultrapassados, e não só ultrapassados, mas desonestos também. Porque fazem as mulheres acreditarem que elas serão capazes de parir, sendo que eles mesmos vão levantar ali alguma informação, plantar uma insegurança nessa mulher, para que ela termine numa cesárea. Também existe uma explicação em relação a isso, porque não existe uma valorização do parto normal, principalmente nesse sistema de saúde que a gente vive, né, que a gente está inserido. Então, um parto normal, ele exige uma disponibilidade médica, ele exige horas de acompanhamento, e o médico, ele não é pago da forma que deveria para isso. Enquanto a cesárea é muito mais rápida, pode-se fazer várias cesáreas, né? Ali, enquanto acompanha um parto normal, faz 10 cesáreas e se ganha muito mais, né? Quando se ganha para parto e não por horas, por exemplo, né? Trabalhadas. Enfim, são diversas questões que a gente pode aí trazer para refletir e para pensar o que a gente pode mudar em relação a isso. Essa mudança está muito, muito, muito nas mãos das mulheres, muito nas mãos das gestantes, porque a partir do momento que a gente passa a fazer escolhas diferentes, né, a procurar atendimentos mais humanizados, a procurar hospitais referências em relação a essa humanização, também a se empoderar e entender e saber que o médico não é o único, exclusivo detentor do saber, que nós também podemos saber o que está acontecendo com os nossos próprios corpos, né? Saber quais são as intervenções que a gente pode passar, saber o que pode acontecer durante um trabalho de parto, saber nos ouvir, voltar também para essa coisa da intuição, né? Para toda essa questão da intuição, do corpo feminino, do funcionamento, da fisiologia, enfim. A partir disso também a gente começa a questionar algumas atitudes, algumas ações, algumas falas, e isso tudo, esse movimento em conjunto das mulheres vai obrigar que esses profissionais também adotem posturas diferentes, né? Adotem posicionamentos diferentes, porque senão eles vão ficar para trás, porque senão eles não serão mais escolhidos para acompanhar os partos, né? Então era essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. A gente precisa entender a nossa história e o que aconteceu para que a gente chegasse no cenário atual, para que também a gente possa combater isso e remar contra a maré, o que não é fácil, mas que vale a pena.
Eu espero que você tenha gostado e deixa a sua curtida aí se você gostou e não deixa de se inscrever para conferir os próximos vídeos.